Olha, nessa semana o Congresso Nacional definiu o adiamento das eleições municipais de 2020, inclusive ontem foi feita a promulgação pelo Senado, e para tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto, gentilmente nos atende o advogado especializado em direito público, direito eleitoral, também direito do consumidor, doutor Arthur Rolo, nosso consultor aqui. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, bom dia, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bom dia, Tiago Berrache, bom dia também a Kalina e os amigos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Doutor, inclusive ontem na sessão lá do Senado, com a presença do presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, eles deixaram muito claro que não é só o adiamento puro e simples da própria eleição. Todas as questões acessórias também são alteradas, as convenções. O que mais chama a atenção do senhor com essas mudanças a partir de agora? Há calendário para isso, para que o Brasil consiga se adaptar a essa mudança, a esse adiamento? Com certeza, e uma das coisas que ficou sedimentada nessa emenda constitucional 107 de 2020 foi a possibilidade de realização de eleições em determinados municípios com maior número de casos de Covid-19 em outras datas. Isso vai depender de uma provocação do Tribunal Superior Eleitoral e de uma votação lá no Congresso Nacional. Mas eu tenho aqui uma relação de datas que foram modificadas. Por exemplo, a data a partir da qual as emissoras de rádio e televisão estão impedidas de apresentar programa comentado ou apresentado por pré-candidatos. Era dia 30 de junho, teve gente, inclusive, que se afastou, passa a ser agora a partir do dia 11 de agosto, que as emissoras não vão poder transmitir programa apresentado e comentado por pré-candidato. 15 de agosto, 3 meses antes da eleição, passa a ser o novo prazo de desincompatibilização daqueles funcionários públicos sem poder de mando, Tiago, que teriam que se afastar agora no dia 4 de julho. Então, eles passam a ter que se afastar no dia 15 de agosto. Uma coisa importante, aqueles prazos de desincompatibilização que já passaram, já estão preclusos, não retroagem. Isso é uma questão importante, porque tinha gente que tinha que se afastar 4 meses antes e não se afastou, então esse prazo aí já está precluso, não retroage. Uma questão importante também, a vedação dos candidatos, dos pré-candidatos de comparecimento em inaugurações de obras públicas, passa a ser a partir do dia 15 de agosto. Aquela publicidade institucional das prefeituras, ela passa a ser vedada a partir também do dia 15 de agosto. Só que essa emenda constitucional, Kalina, falou que em relação à Covid-19, tudo que é referente à Covid-19 vai poder ser divulgado. Se tiver, por exemplo, algum tratamento específico, alguma coisa específica referente à Covid-19, as prefeituras vão poder divulgar. Convenções partidárias de 31 de agosto a 16 de setembro. Eram de 20 de julho a 5 de agosto. Mudou esse prazo também. Registro de candidatura até 26 de setembro. Propaganda eleitoral que ia começar 16 de agosto, vai começar agora dia 27 de setembro. Ou seja, jogou tudo mais para frente, né? Aí a propaganda eleitoral no rádio e na televisão vai começar ali por volta de 10 de outubro e finalmente 15 de novembro, primeiro turno, 29 de novembro, segundo turno. Lembrando o seguinte, se tiver muitos casos de Covid-19, o Tribunal Superior Eleitoral pode pedir novas datas aí para o Congresso Nacional naqueles municípios com maiores problemas. Então, antes de passar para o Josias, é sobre isso a minha dúvida. Essa provocação para um novo adiamento deve partir de quem? É o próprio tribunal, que tem alguns números, inclusive o ministro Barroso falou que tomou essa decisão e consultou muitos especialistas em saúde para tomar essa decisão. É do próprio tribunal que tem que partir ou da própria prefeitura que tem que partir essa possibilidade de adiamento? Não, é do próprio tribunal, isso é de decisão aí, de parecer de autoridade sanitária nacional ou estadual, aí isso vai para o Tribunal Superior Eleitoral. Naquela determinada região a situação está complicada, então vamos jogar a eleição mais para frente, desde que seja até dezembro, até 27 de dezembro, porque a posse ela tem que ser
dia 1º de janeiro. Então, o Tribunal Superior Eleitoral provoca o Congresso Nacional e o Congresso Nacional estabelece a nova data naqueles municípios específicos que tiverem com problema. Doutor Arthur Rollo, agora a pergunta de Josias de Souza. Josias. Josias. Estamos sem o áudio dele, só vamos tentar restabelecer o áudio com o Josias, que fala direto de Brasília. Doutor, enquanto a gente tenta recolocar o áudio dele, eu pergunto em relação às convenções. Claro que não tem jeito de se fazer convenções, né, doutor? Se fazer convenções com aglomeração, essas convenções podem ser virtuais? Então, uma questão que está nessa emenda constitucional 107 também é a possibilidade de que os partidos políticos realizem suas convenções virtualmente, ainda que os estatutos prevejam de forma diversa. Então, todas essas convenções partidárias poderão ser realizadas de forma virtual, isso está específico na emenda constitucional, independentemente do estatuto dizer que tem que ser presencial. Essas convenções vão ser virtuais. Josias de Souza, agora sim a pergunta que chega de Brasília, não sem Josias. Agora então, Rodrigo Constantino, a pergunta para o doutor Arthur Rollo. Constantino. Bom dia, doutor. É uma outra questão aí antiga e polêmica, né? A questão do voto ainda ser obrigatório no Brasil. Havia aí uma expectativa de, por essas mudanças todas, isso ser relaxado. Como é que fica essa questão? Não foi relaxado, realmente você tem razão, tinha lá uma dispensa da obrigatoriedade por esse período de pandemia, mas aí o que aconteceu? Deliberou-se por adiar as eleições justamente para a questão estar melhor equacionada até lá e as pessoas poderem comparecer. Mas, Josias, eu sei que você tem uma posição diferente sobre o assunto, mas a multa para quem deixa de votar é absolutamente irrisória, né? Coisa ali de R$4. Então, tanto é que às vezes quando está um sol, e aí é um problema sério, porque você joga as eleições mais para frente, pega aqui o verão brasileiro, e infelizmente tem gente que prefere ir para a praia do que ir votar em um domingo de sol. E aí paga a multa ou justifica, vai lá na sessão eleitoral e justifica e está dispensado de votar. Doutor Arthur, agora sim a pergunta de Josias de Souza, de Brasília. Josias. Doutor Arthur, essa campanha é absolutamente atípica. Com essas restrições sanitárias, há uma grande limitação para eventos públicos, como comícios, reuniões comunitárias, e tem lá um dinheiro reservado para a campanha, coisa de R$2 bilhões. É possível que pessoas, brasileiros aí, inconformados com a reserva desse dinheiro, entrem com uma ação popular, por exemplo? É possível questionar esse dinheiro que foi reservado para essa eleição? Bom, Josias, esse dinheiro que foi reservado para a eleição, você se recorda com certeza, ele decorreu aí da proibição de financiamento de pessoas jurídicas, né? E quando a gente fala em época de pandemia, que o dinheiro está curto para todo mundo, a gente fala numa modificação que vai vigorar agora nessa eleição de impossibilidade do candidato financiar 100% da sua campanha, ele vai poder gastar até 10% daquele limite de gasto definido pelo TSE do próprio bolso. O dinheiro do financiamento da campanha tem que sair de algum lugar e, no caso, é desse fundo. Esse fundo, com certeza, não vai chegar em todos os lugares. Se ele for bem distribuído, ainda que com essas restrições, ele vai poder ser gasto. Agora, pegando o gancho na sua pergunta, Josias, o que ficou estabelecido nessa emenda constitucional também? Que nem prefeitos, nem câmaras municipais e nem juízes eleitorais vão poder restringir as formas de propaganda eleitoral. Então, se está lá que tem comício, vai ter comício, se está lá que tem reunião, vai ter reunião, a não ser que um parecer de uma autoridade sanitária nacional ou estadual diga o contrário. Aí, provavelmente, os tribunais regionais eleitorais vão baixar a resolução limitando as formas de propaganda. Do contrário, as formas de propaganda são aquelas da lei, inclusive reuniões e comícios. Doutor Arthur Rollo, advogado especialista em direito eleitoral, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista aqui à Jovem Pan. Bom fim de semana, até a próxima. Um abraço. Obrigado, equipe Jovem Pan, agradeço aos ouvintes, até a próxima.